E logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, vamos procurar o capítulo 6, verso 22. Vamos falar sobre um assunto muito bíblico, permeia toda a Bíblia, que é sobre fazer. Fazer na Bíblia, o verbo fazer, está associado ao verbo trabalhar, também está associado ao substantivo trabalho e também à obra. E a Bíblia fala muito sobre isso. Vamos ficar em pé, vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 22. É aquele trecho em que Deus mandou que Noé construísse a arca. E a Bíblia diz em Gênesis 6 e 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Interessante, né? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Ele fez o que Deus mandou, conforme o que Deus mandou, ele fez. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque nós podemos ler tua palavra, ter esse momento aqui tranquilos, alegres, ó Pai, por estarmos ativos, trabalhando, servindo, fazendo, e somos muito gratos, porque é o Senhor que opera, é o Senhor que realiza. Nós somos instrumentos do Senhor, apenas nos dispomos, e o Senhor faz. Pedimos a tua bênção, Pai, para que nós possamos hoje, essa palavra possa falar muito, profundamente, as nossas vidas, possa encontrar lugar em nosso coração, em que ela possa frutificar, que ela possa crescer, que ela possa se enraizar, fazer parte da nossa vida, da nossa fé, do nosso mover. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Você já observou a importância do verbo fazer na Bíblia? Como eu disse, às vezes não vem a palavra fazer, às vezes vem a palavra trabalho, trabalhar, às vezes vem a palavra servir, às vezes tem a palavra obra, mas é muito claro como a Bíblia é prática, como Deus é prático, como Deus coloca as coisas para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando se converteu em Atos 9, 5, 6, nós temos o texto aqui no nosso telão, e ele disse, quando ele viu naquela visão de Jesus, ele disse, quem és, Senhor? E disse então o Senhor a ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, no caso da cidade de Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo, logo que ele reconhece Jesus como Senhor, que ele chama, ele logo pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Parece que é automático, chamar Jesus de Senhor é nos chamar de servos, e os servos trabalham, os servos fazem alguma coisa. Ele não perguntou, Senhor, o que tu queres que eu aprenda? Senhor, o que tu queres que eu medite? O que tu queres que eu espere? Não, ele perguntou logo, objetivamente, Senhor, o que tu queres que eu faça? E o Senhor Jesus disse o que ele deveria fazer. 2 coisas, ou 3, levanta-te, faz isso, vai para Damasco, faz isso, e lá escuta as instruções do que você deve fazer. Fazer, fazer, fazer. Vida de servo, vida
que foi transformada, vida que reconhece o senhorio de Jesus, faz. O que Davi, o rei Davi, pensou ao lembrar da descendência de seu amado amigo Jonatas? Davi era muito amigo, uma alma muito próxima de Jonatas, e eles tinham feito um pacto de amizade, que um sempre faria o bem ao outro. Jonatas morreu naquela guerra em que Saul também morreu, e Davi passou alguns anos, e depois um dia Davi deu aquele estalo, pensou, mas eu não posso fazer a Jonatas. O que alguma coisa acerca da descendência dos filhos de Jonatas? E olha, interessante, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Davi não disse, tem alguém, algum filho de Jonatas para que eu possa conhecê-lo? Tem algum filho de Jonatas ainda para que a gente possa estudar alguma coisa? Disse, há ainda algum filho de Jonatas para que eu possa fazer o bem a ele? Que eu possa fazer alguma coisa, fazer, trabalhar, servir. Romanos capítulo 12, versículo 8, acerca dos nossos dons, acerca das capacitações sobrenaturais que Deus deu ao seu povo. Quantas vezes tem o verbo fazer no versículo em Romanos 12, 8? Vamos lá, tem no quadro, você pode contar. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, falando sobre os dons, sobre as nossas capacitações, ele disse, o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Quantas vezes tem um verbo fazer? Quantas vezes tem o verbo fazer? O verbo fazer. O verbo fazer. Tem quantas vezes? 3. Vamos lá? O que exorta, use esse dom em exortar. Mas usar. É fazer, mas não usou a palavra fazer. O que reparte, faça. Uma vez, com liberalidade. O que preside, faça. Está em elipse. É uma forma de tanto do grego como em português. Não precisamos repetir o verbo, ele fica subentendido que está lá. Ele diz, então, diz, aquele que preside, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. Não é só eu ter um coração misericordioso. Não é só eu ter uma administração. Não é só eu ter a vontade. A Bíblia diz, faça. Simplesmente faça. Simplesmente se coloque em movimento para fazer, para servir. Quanto a isso, eu quero fazer uma aplicação sobre a grande responsabilidade que Deus nos tem dado de pregar o Evangelho, de evangelizar, de levar pessoas a Cristo. Você já ganhou alguém para Cristo? Até o ponto de ver aquela pessoa sendo batizada, uma conversão real, alguém que se converteu, se integrou na igreja, está servindo a Deus e já está até levando outras pessoas a Cristo. Essa é uma das maiores realizações, é uma das maiores emoções da vida do crente. Quando nós somos instrumentos de Deus
para a salvação das pessoas. Eu selecionei alguns personagens, e realmente é só como a título de exemplo, de como havia esse empenho, de como havia essa alegria, de como havia esse esforço. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Que mistério? Entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, na vida das pessoas, é que é a esperança da glória, que é a esperança da vida eterna, que é a esperança da salvação eterna. Aí ele diz no verso 28, a quem anunciamos, nós anunciamos, nós pregamos essa verdade, admoestando a todo homem. E essa expressão aí, a todo homem, é a cada pessoa. Pregando, aproveitando as oportunidades, cada pessoa. Ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Aí Paulo diz uma coisa no verso 29, que é talvez o que fecha esse pensamento da sua filosofia de vida, do seu conceito de vida, do seu conceito de missão. Ele diz, e para isto, para anunciar, para confrontar as pessoas, cada pessoa, acerca dessa verdade, acerca dessa bênção da vida eterna, ele diz, e para isto eu também trabalho. Eu também trabalho. Paulo considerava isso uma função, um trabalho, uma coisa que envolvia suor, uma coisa que envolvia desprendimento, uma coisa que envolvia esforço, atenção, dedicação, propósito, firmeza para fazer. Para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo sabia que Deus tinha dado poder, tinha capacitado todo crente. Afinal de contas, nós estamos na nova aliança, na aliança do Espírito. Deus habitando plenamente na vida de todo aquele que crê, plenamente. Todo crente é cheio do Espírito Santo. Pode encher mais, mas já está cheio. O apóstolo João, nas suas epístolas gerais, vamos lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse. Vamos ver duas cartinhas pequenas de João, 2 João e 3 João. 2 João, uma cartinha pequena, o apóstolo João, escrevendo uma epístola gerais, talvez a uma igreja, ele diz, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. João diz que se alegrava em ver aquelas pessoas que se converteram firmes, alegria, muito me alegro por ver isso. Pessoas convertidas e pessoas já servindo a Cristo, pessoas agora que foram resgatadas daquele império do diabo, eles agora são agentes do reino de Deus. Agentes, não são aposentados do reino, não são encostados, não são licenciados do reino. Eles são agentes, ação do reino de Deus. E em 3 João também, ele vai dar a mesma expressão, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram, estou em 3 João, versículo 3, testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, eles não têm o maior gozo
Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que alegria! Saber que filhos de Deus estão andando na verdade, houve conversão mesmo, houve transformação de vida, e eles muito me alegram, não tem alegria maior do que essa. Se envolver na salvação de pessoas, na edificação das pessoas, no discipulado de pessoas, não é somente um dever, mas também é uma bênção. Alegria jorra, alegria acontece, verdadeira alegria. Eu também gosto disso. É um dos desafios da minha vida, eu não perder o meu foco de evangelismo. Antes de ser pastor, eu sou crente. Antes de cuidar de ovelhas, eu também sou ovelha. E como crente, eu tenho a missão de também ganhar pessoas para Cristo. Como crente, como ovelha, eu também tenho a obrigação de reproduzir ovelhas. Não é porque eu vou pregar todo domingo, prego de manhã, à tarde, eu dou aula no CBD, porque eu participo da coronia, estou servindo, administrando a igreja, tantas preocupações, tantas coisas, que eu não posso, de forma alguma, negligenciar esse meu dever, de ter essa alegria. Não posso ficar mandando as pessoas fazerem, se eu não estou fazendo. Não posso dizer que tenho uma alegria, se eu não tiver essa alegria. Isso não é uma campanha, isso não é quando eu for para algum lugar, essa é quando eu estou aqui, fazendo isso. Maiores alegrias que eu já tive na minha vida foi quando pessoas, através de mim, diretamente, aceitaram Jesus como o Salvador da minha vida. Uma vez eu estava viajando, eu ia fazer uma série de conferências numa cidade na Bahia, e quando eu fui no ônibus, era o ônibus noturno, a gente ia viajar a noite toda para chegar de manhã, uma senhora sentou do meu lado, e podia ver que ela estava muito triste. E eu comecei a puxar a conversa com ela, Aí eu me apresentei como pastor, e ela contou dos problemas dela, graves problemas, estava muito deprimida, e eu tive a oportunidade, naquele ônibus, falando com ela, de apresentar Jesus Cristo, não somente Senhor da vida dela, para ajudá-la nesse momento, mas também o Senhor que ia salvá-la eternamente. E ela aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Ali mesmo no ônibus, nós oramos, ela ia descer numa cidade antes da minha, eu ia prosseguir ainda a viagem, mas nos despedimos, eu coloquei meu nome, naquele tempo não tinha WhatsApp, coloquei meu nome, coloquei de onde era, coloquei meu endereço, coloquei até meu telefone, e disse, olha, procura alguma igreja batista, e confirma a sua decisão por Cristo, e um dia, quem sabe, eu vou poder conhecer você melhor, conhecer como Deus tem feito na sua vida. Muitos tempos depois, não sei se um ano depois, recebi a ligação do pastor. Ela realmente fez isso, fez a decisão na igreja, e disse que tinha evangelizado o tal de pastor José Nogueira, Ele tentou saber, se informar quem era, e depois conseguiu meu telefone, ela tinha um telefone, ligou para mim, para só informar. Aquela senhora está firme, já foi batizada, e a família dela, o marido não, que tinha separado, mas a família dela toda está servindo ao Senhor. Amado, não tem preço isso. Uma família foi salva. Ninguém tira. Você pode comprar uma casa, e pode ter uma crise financeira, vai ter que vender e perder a casa. Você pode comprar um carro, e o carro você perde, mas uma vida que você salva é eterna, ninguém tira, é para toda a eternidade. Isso é um desafio emocionante para todo crente em Jesus Cristo. A Chamada Meia-Noite publicou um livro, até vendemos aqui um tempo esse livro, chamado O Último Herói do Titanic. Alguém já lembra desse livro? O Último Herói do Titanic, a história de John Harper. Nós vendemos aqui esse livro.
John Harper foi um pastor escocês, né? A Escócia produziu tanta gente boa, né? O pastor escocês, ele se converteu por volta de 13, conta a história dele no livro. Se converteu com 13 anos, sentiu a chamada de Deus para ser pastor, se preparou. A primeira igreja dele tinha 25 pessoas, uma igrejinha em Glasgow, lá na Escócia, uma igrejinha pequena, mas um homem de Deus, evangelista, pregador, aproveitando todas as oportunidades, fez um trabalho durante 13 anos naquela igreja. Quando outra igreja o convidou, e ele saiu daquela igreja, ele deixou mais de 500 membros naquela igreja, em pouco mais de 10 anos. John Harper continuou servindo a Deus, era um homem de Deus, um evangelista e tanto. Foi convidado para pregar na igreja de Moody, nos Estados Unidos, em Chicago. E convidaram a ele, a viagem era longa, naquele tempo de navio, para ele passar nos Estados Unidos 3 semanas pregando. E ele aceitou o convite e foi. Acontece que as pregações dele tiveram tanto impacto, tantas conversões, tantas bênçãos, que a igreja de Moody pediu para ele passar mais tempo. Ao invés de 3 semanas, ele passou 3 meses nos Estados Unidos pregando. Depois voltou para a Escócia e acho que no ano seguinte, 2 anos seguintes, ele foi convidado novamente pela igreja de Moody. Parece que eles iam chamá-lo, não somente para depois da conferência, mas também para ser um dos pastores daquela igreja lá em Chicago. Dia 10 de abril de 1912, ele saiu da Inglaterra para os Estados Unidos e ele saiu a bordo do Titanic. Ia com ele a sua filha de 12 anos e a sua irmã. Uma vida muito difícil a dele, porque a esposa dele morreu de parto, e ele criou sozinho essa filha de 12 anos, que agora tinha 12 anos. E ele ia no navio do Titanic, quando no meio do Atlântico Norte, houve aquele abatido no iceberg. Ele, a primeira coisa que fez é colocar a filha e a irmã no lugar seguro, nos botes, e ele saiu salvando pessoas, ajudando as pessoas a ficarem nos botes. Enquanto ele ajudava, ele ficou pregando. Enquanto ele ajudava, ele ficou pregando. Ele pregou para um homem, e o homem foi rude com ele. Como é que você fala agora? Todo mundo aqui num sufoco desse, e você falando de Cristo, falando de salvação. E ele firme, porque o homem pode morrer aqui, mas ele em Cristo, ele tem a vida eterna, e continuou. E aquele homem que estava sem colete, que estava com raiva dele, ele dá o colete dele para o homem. Você precisa mais do que eu desse colete. E ele continua trabalhando, pregando, botando as pessoas, e até que chega, o navio começa a afundar, e ele cai na água e começa a se afogar. Águas geladas. Diz que ele consegue ainda ir à tona, e tem um homem agarrado nos destroços. E ele pergunta ao homem: você é salvo em Cristo? E o homem disse: não. E o John Harper afundou. Ele conseguiu retornar. Ele perguntou: você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Não, o homem disse. E ele afundou novamente. E ele volta ainda do último suspiro, ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo. E afundou, e nunca mais se viu o John Harper, morreu aquele homem que escutou o evangelho daquele jeito. Meses depois, sabemos dessa história porque ele conta, ele deu um testemunho no Canadá. Ele disse: eu sou o último homem salvo por John Harper. A última coisa que ele fez foi, no maior sufoco, foi pregar o evangelho, e eu criei em Jesus Cristo. Esse é o sentido da vida. Essa é a emoção do crente. O faminto, o mendigo, o perdido,
que estava aí à deriva dessa vida, foi achado por Cristo. E agora nós olhamos para as pessoas que estão também perdidas, estão à deriva, e nós temos o pão da vida para levar para elas. Esse é o sentido. Em Isaías capítulo 53, versículo 11, naquela profecia acerca de Jesus, do Messias, profetizado 700 anos antes, ele foi apresentado pelo Isaías como o servo sofredor, e mostra a missão salvadora de Jesus na cruz. E quando ele vai descrevendo toda a missão de Jesus, morrendo como ovelha, como sacrifício para o matadouro, ele termina dizendo que ele, depois de fazer a sua obra, depois de dar a sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê, depois dele ter dado a vida como sacrifício, derramado o seu sangue, diz no versículo 11, ele verá. Interessante que todos os verbos estão no passado. Ele fez, ele fez, ele fez. E aqui vai mostrar um verbo ainda mais no futuro. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que é o fruto do trabalho da alma de Jesus? As pessoas salvas. Valeu a pena. As versões, algumas versões dizem, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. E não está errado, não. Porque a palavra aí, trabalho, é um trabalho difícil, é um trabalho estafante. Por isso que algumas versões colocam esse adjetivo. E não está errado, não. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Jesus também, como Salvador e evangelista, cada pessoa salva é fruto do seu trabalho, transborda de alegria. Por isso que a Bíblia diz que lá nos céus há alegria quando um pecador se arrepende. Nós estamos no mesmo sentimento, na mesma missão, na mesma vocação, nas mesmas pisadas de Jesus. Salvar vidas eternamente é uma das maiores bênçãos celestiais. Sabemos que é uma obrigação do servo de Cristo, o evangelismo, porque nós temos a ordem. Os apóstolos ali, quando recebem a ordem, eles são os nossos representantes, eles representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus disse para eles, deu essa ordem é para todos nós. Está aqui o meu nome. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Onde houver gente, é um campo evangelístico. Pode ser o motorista do Uber, pode ser o motorista do ônibus, pode ser a zeladora, a que faz o serviço da sua casa, pode ser o seu vizinho, a sua vizinha, pode ser seu colega de trabalho, pode ser o seu colega de estudo, pode ser seu aluno, ou pode ser seu professor. Ele diz, pregar o evangelho a toda criatura. É gente? Se for gente, é campo evangelístico. Porque quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê, porque quem não crê será condenado. Essa ordem, cadê a ordem? Está aqui a ordem, para mim, está aqui meu nome. Ide e pregai, está aqui o seu nome. Porém, mais do que um dever, eu creio, é um desafio emocionante. Um dia você vai reconhecer e desfrutar das grandes bênçãos da salvação. Quem que não gosta das bênçãos da salvação? Comunhão com Cristo. Eu sei, você sabe, quando você diz, em nome de Jesus, o céu para, o universo para ouvir a sua oração. Quem disse foi Jesus. Quando você diz em nome, eu estou entrando agora aqui diante do trono, em nome de Jesus. Deus ouve, comunhão com Deus. Se você abrir a sua Bíblia com sinceridade para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você através da Bíblia. É uma das bênçãos. Você vai sentir o falar de Deus, a emoção
da palavra de Deus na sua vida. Então é bênção da comunhão com o Senhor. Já pensou, amados, a bênção da segurança eterna? Nada nesse mundo pode me tirar das mãos de Jesus, nem eu mesmo. Porque se eu pudesse sair das mãos de Jesus, eu seria mais forte do que ele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Está nas mãos, na mão do meu Pai, ninguém pode tirar, ninguém pode mover. Ir até Jesus é segurança eterna. Eu dou graças a Deus por isso. Porque se mesmo que eu estribuche querendo sair, Ele me pode dar um cascudo em mim. E meio que eu vá para o cantinho da mão, Ele me persegue, e Ele me puxa, Ele não deixa que eu saia. A segurança da salvação é uma das maiores bênçãos que nós temos. Jesus coloca em todas as letras. É interessante quando ele fala sobre essas promessas, os advérbios que ele usa de afirmação. Como ele abunda em advérbios de confirmação disso. É uma bênção isso. E nós desfrutamos disso. Nenhum crente vive assustado, nenhum crente vive com medo. Podemos ter medo de perder as bênçãos, podemos ter medo de não aproveitar as bênçãos da salvação, mas nunca ter medo da perdição. Uma vez com Jesus, uma vez de Jesus, sempre de Jesus. Graças a Deus por isso. A bênção da provisão de Deus, que acabamos de ler, a irmã Rosângela leu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? Por que Ele não manda a gente pedir logo para o mês? Para o ano? Porque Ele quer que a gente dependa dEle todos os dias, para mostrar que a nossa vida realmente é frágil e que dependemos dEle. A bênção da provisão de Deus, são bênçãos que Deus nos deu. A bênção da proteção de Deus, com todas as promessas ali do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. E mesmo que eu tenha que andar pelos vales sombrios da morte, a sombra da morte, né, chegando, sempre é tenebrosa. Mas mesmo que eu tenha que andar, não temerei, que atá e madi, porque tu estás comigo. Olha só que bênção da proteção, dessa segurança que Deus dá a nós. E falo aqui, porém nenhuma delas é tão vibrante como a sensação de salvar vidas. O mundo, o diabo e a nossa velha natureza têm nos enganado, gente. 3 inimigos têm se juntado para enganar você, para iludir você, para mentir para você, para dizer para você que você é mais um na multidão, e é mentira. Você não é mais um na multidão, você é filho de Deus. Deus cuida especialmente de você. Deus tem um cuidado especial, e eu quero dizer para você, se você é filha de Deus, você é filha predileta de Deus. Cada mulher é uma filha predileta de Deus. Cada homem é um filho predileto de Deus. Você não é um a mais na multidão. É mentira isso. Deus tem um plano. Deus cuida de você. Deus conhece você. Deus ama você intensamente. É como aquela mãe que tem 10 filhos e perguntar a ela, qual que você gosta mais? Ela diz, de todos não. Eu gosto mais do que está doente quando está doente. Eu gosto mais do que está distante quando está distante. Eu gosto mais do que está com fome quando está com fome. Eu gosto de todos conforme a necessidade de cada um. Deus, muito mais do que uma mãe, assim cuida de nós. Hebreus capítulo 11, nós temos a relação das pessoas que não creram naquela mentira e se dispuseram para fazer alguma coisa. Não creram naquela mentira do diabo. E nós temos ali
vai começando aquela grande relação. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador, o premiador daqueles que buscam. Que Ele premia, se Ele vai dar o prêmio, vai dar premiar, se Ele vai galardoar aquele que busca, então está aí, bota aí o seu nome. Noé creu e fez. Abraão creu e fez. Isaac creu e fez. Jacó creu e fez. Sara creu e fez. Essa diferença, aquelas pessoas que Deus de repente abre o coração para entender essas coisas. Olha, a relação vai passando aqui. José, versículo 22, né? José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Vocês um dia vão sair do Egito, e quando vocês saírem do Egito, me levem. E quando eles saíram do Egito, levaram os ossos de José. Pela fé, creu. Está aí a diferença. José, Moisés, temos a relação aí. Josué creu, Raabe creu, Sansão creu, Davi creu, Samuel creu. E assim nós vamos ter nas relações dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Essa é a diferença. Se considere como é. Você é especial para Deus. E Deus tem um plano para você. Dê graças a Deus. Vibre com a bênção da comunhão com Deus. Deus ouve suas orações. Deus fala com você. Vibre, vibre com a segurança da sua salvação. Vibre, isso é para a gente louvar por toda a eternidade, isso. Vibre mesmo, porque Deus está protegendo você, sua família, protegendo os seus. Você pode orar, né? Como eu disse ontem, né? A gente quer orar e quer que Deus seja o Deus do instantâneo. Mas o Deus também é o Deus da paciência, da perseverança. Mas Ele ouve, Ele tem seu plano. E por que não vibrar de ser usado por Deus? Um professor lá do Paulo Benevides, em Messejana, olhou para mim e disse: eu vou pregar para esse cara aí. De todos os professores do Paulo Benevides, do segundo grau, o professor de português era o pior. Disse: eu vou pregar para ele. Eu vou orar por ele. Eu vou falar de Jesus para ele. Alguém se interessou de falar por mim. Aguentou minhas brincadeiras, aguentou às vezes as minhas irreverências. Quando eu me converti, primeiro Natal, foi o Natal mais pobre e mais feliz da minha vida. Fomos para a casa do Jorge, eu, a Margarida, comemos pão com galeto e Coca-Cola. Oh, bênção! Né? A gente não foi para o banquete lá do seu Moraes, não foi para o banquete das pessoas, fomos passar com aquele que me ganhou, que nos ganhou para Cristo, pastor Jorge Medeiros. Que alegria, gente, que satisfação. Minha alegria era tão grande que comecei a pregar para os meus alunos começaram a se converter. Né? Aquele que antes brincava, antes que blasfemava do Evangelho, agora prega o Evangelho. A Bíblia Sagrada registra aí no capítulo 11 de Hebreus os homens que creram. Eu quero passar para você, amados, a grande lição de como ganhar pessoas para Cristo, certo? Eu quero passar essa lição para você. Primeira lição: just do it. Faça. Essa é a primeira grande lição. Crê na Bíblia, Mateus capítulo 28, foi o que Jesus disse para os discípulos dele na grande comissão:
Mateus 28, 18, 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, não é na sua inteligência, não é no seu poder, não é na sua capacidade, é na minha autoridade. Portanto, diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, simplesmente faça isso. Todos os dias. Eu faço meus textos, eu mando para, talvez, milhares de pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, que lá no céu vou ver muita gente salva. Né? Sabe quem é as pessoas que leem mais rápido o meu texto? São os incrédulos. Né? Porque a gente manda para um grupo e tem um negócio lá, dados, né? Que você pode saber quem abriu. Né? Primeiro pessoal que lê meu texto é o pessoal do meu prédio. Eu coloco às vezes 5 horas, 5:30 da manhã. Quando eu tenho que colocar, eu abro lá para ver dados. Já tem 6, 7, 8 pessoas que já abriram. Quem sabe o que Deus está fazendo ali? O que Deus está fazendo? Tem pessoas, não deles, mas outras pessoas, que pegam e já estão reproduzindo. E dá trabalho isso, dá trabalho. Mas Paulo disse, eu me afadigo, para isso eu trabalho, para isso eu me esforço, eu quero ser usado. Eu quero ser instrumento de Deus. Lembra daquela campanha que nós fizemos no Novo Testamento, para distribuirmos? Lembra daquela campanha? Muitos de nós compraram, lembra? Eu ainda estou naquela campanha. Ainda estou naquela campanha. Já comprei mais vezes, ainda estou distribuindo. Pego o Uber, deixo lá. Vou no lugar, vou deixando. Vou espalhando essa semente. Ainda estou naquela campanha ainda. Pode pegar a minha bolsa lá, pensar, quase tiver lá 2 ou 3 do Novo Testamento, sempre estou lá. Segunda maneira, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, vamos lá comigo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Simplesmente faça. É a expressão em inglês, just do it. Simplesmente faça. Ah, pastor, preciso de treinamento. Não precisa de treinamento não, você precisa só criar vergonha. Como é que um mendigo que achou pão vai precisar de tratamento para dar pão aos outros? Ele já sabe como é sede, ele sabe como é fome. É só você agora distribuir isso, fazer isso. Lance a semente, fale, diga, conte seu testemunho. Sereis minhas testemunhas. Então, testemunho de Jesus. Jesus me salvou. Jesus transformou em minha vida. Jesus tem muitos problemas, muitas dificuldades, mas graças a Deus estou superando com Jesus. Se com Jesus é difícil, sem Jesus é impossível. Pregue. Né? Terceiro conselho, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Qual é? Simplesmente faça. Paulo vai dizer para Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5, qual foi o conselho, qual foi a instrução de Paulo? Ele diz, conjuro-te. Essa expressão era quando alguém era obrigado a fazer um juramento perante Deus, e era seríssimo isso. O sumo sacerdote fez isso com Jesus, eu conjuro-te a dizer se tu és o Messias. Deus disse, você acabou de dizer. Era uma coisa seríssima perante Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes, a tempo e fora do tempo. Não há ocasião inoportuna para se pregar o evangelho, não há. Eu estava lendo um testemunho de um pastor, eu tive inveja desse pastor. Né? Aquela inveja santa desse pastor. Como eu queria contar esse testemunho como sendo o meu, mas não foi meu, foi dele. Ele disse que pega um avião internacional e sentou-se um muçulmano ao lado dele, né? Um árabe muçulmano.
E ele tinha aquele afã de pregar o evangelho, né? Quando ele disse assim, eu vou pregar para esse árabe aqui, para esse muçulmano, com aquela vontade, aquele zelo que ele tinha, que era realmente ele é o grande evangelista, né? Quando ele se virou para o muçulmano disse, Alá é grande. Ele disse, o cara foi mais rápido o gatilho do que eu. O cara foi mais rápido do que eu. Quando eu me virei para ele dizer que Jesus é Senhor, é Salvador, o cara, Alá é grande. O cara era evangelista das trevas. E estava com mais rapidez do que o cara que era super evangelista. E ele teve que realmente pegar aquela frase e levar para Jesus, para pregar para Jesus. Ele ficou surpreso como encontrou alguém ainda mais rápido do que ele. Ele achava que era o gatilho mais rápido do Velho Oeste, na pregação do Evangelho, e encontrou alguém. Mas que emoção, que coisa, que história para contar do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando, do que Deus está salvando vidas. Quem foi que ganhou você para Cristo, Rômulo? Quem foi que ele ganhou? Quem foi que ele evangelizou? Quem? Foi o Andrezão? Olha só. Você lembra quem foi que levou você até Jesus? Né? Que coisa, que bom. Né? Olhei ali para o Lúcio, vai dizer que foi Abraão, não vou nem falar não. Mas que coisa. Cadê o Ailton? Ailton está aí? Está lá nos Atalaia? Ailton, quem foi que levou você para Cristo? Foi um amigo de trabalho? Uhum. Muito bem. Lá dos bombeiros mesmo? Olha só. Alguém compartilhou. Está aí o Ailton. Hoje de manhã, lendo aí. Acordaram bem hoje? Acordou, Edislândia? Deu a vida à cor certa? Olha só. Paulo diz, olha, redáguas, corrijas, repreendas, exorta com toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo aquele comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelho. Faz, Timóteo. Timóteo, peça você estudar capítulo 1, capítulo 2, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, não. Prega esse evangelho, faz a obra. Simplesmente faça. Tem pessoas que passam a vida toda treinando, querendo aprender e nunca fazem nada. Não é assim. O que você sabe de pouco, o incrédulo não sabe nada, você sabe muito então. Conte o que Deus fez na sua vida, conte como Jesus salvou a sua vida. Voltemos lá para o nosso começo, Gênesis 6, 22. Quando Deus fala uma vez, irmão, escute, dê atenção, Deus é o Senhor. Quando Deus fala uma vez, escute, abra os ouvidos, trema, porque Ele fala sério. E você pega Gênesis capítulo 6, verso 22, diz, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7, versículo 5, aí na mesma página, e fez Noé, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, fez. Deus mandou fazer a arca, vou fazer. Não, senhor, vou ele fazer um curso de engenharia naval. Vou aprender tudo sobre navios, vou aprender tudo sobre navegação, vou aprender tudo sobre ventos, sobre âncoras. Deus mandou, faz a arca desse jeito aqui, pega a madeira, pega betume, vai fazendo, está aqui a planta,
e mete as caras e faz. E ele fez. É fazer. Simplesmente faça. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu não queria estar na pele de Josué. Sinceramente. O grande Moisés. Até hoje, né, os judeus reverenciam Moisés. De importância grande. 5 livros da lei. A lei de Deus, todas dadas através de Moisés. Quantas vezes subiu o Monte Sinai? Pelo menos 7 vezes. 2 vezes, passou 40 dias, 2 vezes. Diz assim, Josué diz, capítulo 2, Moisés, meu servo, é morto. Pronto, terminou. Moisés foi muito importante, muito útil, fez a obra, mas agora eu já levei ele para a minha glória. Agora, Josué, é a tua vez. Passa, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu os dou aos filhos de Israel. Eu substituí Moisés? Eu? Como? E Deus dá o segredo para ele, versículos 6 e 7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Se dispõe que você faça. Tu farás, ele diz aí, a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. A única instrução que eu te dou, Josué, é essa, do versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de quê? De fazer, conforme a lei ordena. É só você fazer. E Josué foi grande. Né? Ô Senhor, preciso ainda de um grande treinamento. Vou voltar ao Monte Sinai. Deixa eu subir mais 7 vezes o Monte Sinai, como Moisés fez. Não, agora é você. Faz. Leva esse povo. Guia esse povo. Moisés atravessou o Mar Vermelho, você vai atravessar o Jordão. Moisés guiou o povo no Sinai, você vai guiar o povo agora na terra prometida. Faz. Olha só. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Faça isso. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a crer. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a ter o temor do Senhor. Cantamos aqui, é hora de não olhar para trás. Quantas oportunidades temos perdido? Quantas e quantas oportunidades nós temos perdido? Quantas pessoas nós deixamos de deixar o bom perfume de Cristo? Ou o bom perfume que tem cheiro de vida, ou o mesmo perfume que pode ter cheiro de morte. Quantas vezes nós temos nos intimidado, com medo das pessoas? Quantas vezes no passado nós nos envergonhamos, ficamos envergonhados, não queremos passar por fanático, por careta, e calamos, deixamos de falar, deixamos de pregar, deixamos de ser instrumento. Quantas e quantas vezes? Perdoa-nos, Senhor. Mas é hora de não olhar para trás, agora é hora de olhar para frente. É hora de nós fazermos. Simplesmente fazer. Esse é o desafio. Essa é a ordem. Esse é o apelo emocionante de vida. Faz teu povo vibrar enquanto vê teu Espírito Santo operando através do que eles falaram para dar vida aos mortos, para resgatar perdidos, para trazer a salvação aos que estavam perdidos eternamente.
Ó Deus, faz isso. Em nome de Jesus, amém.